Será que eu sou um coitadinho ou será que eu sou um super-herói? Para responder essa pergunta, eu vou contar para vocês a história de um colega meu chamado Pedro. Só antes de contar a história do Pedro, tenho que falar para vocês que se tem uma vantagem em ser cego, é você não ver o tempo que falta para você falar. Isso é muito bom, né? Mas voltando ao Pedro, o Pedro é um amigo meu, cego, e ele foi contratado para trabalhar numa empresa. Quando ele chegou nessa empresa, os outros colaboradores, os outros funcionários acharam o máximo. Falaram, que bacana, né? Como a nossa empresa cuida do social, é uma empresa que sabe, né? Está super alinhada com essa questão da responsabilidade. O pessoal achou muito legal essa história da empresa contratar um rapaz cego. Os funcionários chegavam em casa e contavam com todo orgulho para o seu esposo, para a sua marida. Falaram, meu amor, você não sabe, a empresa lá que eu trabalho é demais mesmo. Contratou um rapaz ceguinho lá, empresa boa essa, né, que eu trabalho. Ah, é, meu bem, mas o que ele faz? Não sei direito, mas ele está lá, é muito legal ver o cara cego, meu amor, o cara cego está lá, né? Falei assim, mas, e ele, qual o nome dele? Eu acho que ainda não perguntei, mas no almoço você não encontra, é que às vezes eu sento meio longe, né? Bom, o tempo passou lá na empresa do Pedro, até que teve um dia, final de ano, o pessoal começou a organizar um churrasco para comemorar, né, esses de confraternização no final de ano. O pessoal começou a organizar, todo mundo empolgado, porque era no sítio de um diretor, um sítio muito bacana, o pessoal já tinha ido, algumas pessoas da empresa, né? Deu o pessoal ali empolgado, comentando, caramba, vai ser muito legal, né? E deu até que alguém lembrou, e o Pedro? A gente vai chamar o Pedro? Bom, o Pedro, vamos chamar, apesar que para ele não sei se é muito legal, né? Porque vamos ver o que tem bacana lá no sítio para fazer. Bom, tem aquela cachoeira que é muito legal, mas naquela cachoeira tem um monte de pedra com limo. Imagina se a gente leva o Pedro, na melhor das intenções, ele escorrega, né? A gente quer fazer uma boa ação, pode virar uma tragédia. Jogar futebol. Pedro não vai jogar futebol também, né? Olhar a mulherada da firma, né? Ali na piscina. Desculpa, viu, gente, mas os homens fazem esses comentários grosseiros. Ele também não vai poder ver, né? Até que alguém pensou assim, bom, mas vamos pensar, né? Chama ele sim, porque ele fica ali na beira da piscina, molhando o pezinho na água, a gente leva uma carne. Melhor do que ele ficar em casa, lá ouvindo rádio, não deve ter nada para fazer. Eles foram lá falar com o Pedro. Senhor Pedro, vai ter um churrasco aí, né? No final de semana, vamos com a gente? E o Pedro já sabia, né? Ele ouve, o Pedro ouve, né? E aí, o Pedro falou, né? Estou sabendo, tal, mas pena que nesse fim de semana eu não posso. E alguém já pensou, falou assim, sabia, né? Programa nada a ver. Mas por que, Pedro, que você não pode? Vai ser tão legal você ficar sentado na piscina, a gente leva a carninha e tal. Ele falou assim, não, é que bem nesse fim de semana eu tenho uma competição. O pessoal, pô, Pedro, mas como funciona isso? Corrida de aventura? Como é? Você vai lá? Eu faço parte de uma equipe, mas como que é? A turma que vai correr passa por você e fala, estou passando, Pedro. Você fala, vai, força, você faz parte lá da torcida, como que é? Daí o Pedro explica, não, eu sou atleta da equipe. E daí o Pedro começa a contar que ele vai na academia todo dia, que ele faz bike naquelas tandems, né, aquela bicicleta que vai 2 pessoas, que ele vai naquele barquinho chamado Duck, aprende a remar, que ele desce o rapel de 50 metros, e quando ele conta isso, claro que vários pensam, não, ele só desce porque ele é cego, porque ele não sabe, né? Como se o cara, além de cego, não tivesse noção que 50 metros é muito, né, e que é perigoso. E o pessoal começa a achar o máximo. Caramba, o Pedro... E daí o Pedro continua contando a história, mas fala, sabe que dessa vez eu não estou tão empolgado também para essa corrida. Mas por quê, Pedro? Que animal, deve ser muito legal. Não é que a minha esposa não vai poder ir comigo. Os caras pensam ali, a turma, esposa? Casou? Quem será que foi? Ainda mais que descobrem que ela não tem deficiência, quem foi a maluca, né? Quem será que casa com um cara cego? Né? Por que ela não vai poder ir, Pedro?
Porque a gente tem uma filhinha de 2 meses, daí ela não vai ter que ficar com a nossa filhinha. Caramba, além de casado, ele transa, tem filho! Esse dia todo mundo saiu da empresa com um novo herói. O pessoal chegou em casa, aquele rapaz lá chegou para a esposa e falou: você precisa conhecer o Pedrão. Pedrão? Quem é Pedrão? O Pedrão faz rafting, rapel, duck, ele vai todo dia na cama. Tudo bem, mas quem que é o Pedro? Você nunca me contou. Claro que o Pedro, ele, eu vou trazer ele no meu aniversário, o cara tem até filho. Mas quem que é o Pedro? É o ceguinho, não te falei outro dia que tinha o ceguinho virou Pedro, virou Pedrão. O cara que era visto como um coitadinho, agora é um super-herói na empresa. Mas o tempo passa. O tempo passa e um dia, o chefe de um dos funcionários falou assim para o funcionário: Renato, a gente vai ter uma reunião muito importante na sexta-feira e você é o responsável pelo relatório. Vai ser baseado no seu relatório que a gente vai discutir os temas da reunião. Então, por favor, capricha aí no relatório. Daí o Renato se prepara, manda e-mail para todo mundo que ele precisava mandar pedindo as informações necessárias ali para o relatório. E o Pedro era uma das pessoas que ele mandou e-mail. Enfim, chegou lá na reunião, sexta-feira, o Renato começa a apresentar. Depois de algum tempo que ele estava apresentando, o chefe dele vira e fala assim: Renato, acho que eu tinha deixado bem claro o quanto importante era o seu relatório estar completo, porque eu estou vendo que o seu relatório está incompleto. Está faltando informação aí. Como que a gente vai fazer uma discussão aqui de qualidade? E daí o Renato fala: olha, eu sei que está faltando, mas é que as informações que eu pedi para o Pedro não chegaram. E o Pedro estava na reunião. E falou assim: como assim? Você não me pediu nada. Você não pediu, eu te mandei e-mail. Não. Enfim, essa hora o Renato ficou bravo, ele ficou com raiva do Pedro. Depois eles descobriram que o e-mail foi para a lixeira eletrônica, enfim, ou voltou. Eles se entenderam. Passou mais um tempo, um dia estava o Renato, o Pedro no bar, rindo, comentando sobre a vida. Outro dia eles estavam ali se abraçando quando o Brasil fez gol. Outro dia estavam chorando juntos quando o Brasil foi desclassificado. O tempo mostrou para o Renato e para os funcionários dessa empresa que o Pedro não era aquele coitadinho que eles imaginavam no começo. E normalmente é isso que a gente pensa, né, da pessoa com deficiência. Essas são as nossas primeiras impressões. O que ela não pode fazer, a dificuldade. É tão difícil imaginar que a gente não consegue nem se aproximar muitas vezes, a gente evita o contato, com medo de errar, enfim. Mas depois, como a gente espera tão pouco dessa pessoa, tudo que vem surpreende, e surpreende muito, a gente começa a achar um super-herói. E o tempo faz esse pêndulo equilibrar. O tempo nos mostra que uma pessoa com deficiência pode sim, ser uma pessoa útil ou não para uma vaga. Ela pode ou não sim ser agradável para uma situação social, como qualquer outra pessoa, que ela tem uma característica importante que a gente não pode negar, que é a deficiência, mas que ela é muito mais do que isso. Para continuar essa conversa do Pedro, eu vou contar para vocês 3 coisas, para a gente fechar essa conversa. A primeira, que, eu coloquei o nome de Pedro nesse personagem só para facilitar a minha narrativa, mas o nome desse personagem é Guilherme. A segunda coisa é sobre respeitar. Esses funcionários tiveram, sim, a oportunidade de viver todo esse tempo, tiveram tempo para fazer esse pêndulo equilibrar. Mas muitas vezes a gente não vai ter esse tempo, a gente não vai ter a oportunidade de conviver. A minha filha, que tem 7 anos, ela está acostumada a conviver com uma pessoa cega, porque desde que ela nasceu, o pai dela é cego. Só que por mais que eu queira e que a gente queira, ninguém aqui vai ter condição de conviver com todas as possibilidades humanas, porque elas são, as pessoas são únicas. O nosso desafio é esse. É fácil a gente respeitar aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente concorda. O nosso desafio é respeitar aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não concorda. Eu gosto de dar o exemplo, por exemplo, indo para um tema que eu trabalho bastante nas empresas, que é o tema LGBT. Às vezes, quando a gente fala de pessoas trans, alguns dizem: não, mas para mim, pessoas trans, essa coisa de pessoa trans não entra na minha cabeça. Como assim? Era homem, virou mulher, isso para mim...
não precisa entender, aliás, não precisa nem concordar, só respeita. Esse é o ponto de partida para uma relação de qualidade, né? E o terceiro tema que eu quero falar com vocês, a terceira coisa para fechar essa conversa, é sobre incluir. A gente só inclui alguém de fato quando a gente consegue ter por ela todos os sentimentos, da raiva à paixão. Quando a gente se sente à vontade para ficar bravo com ela, quando a gente se sente à vontade para sorrir, para dividir, mas, sobretudo, quando a gente se sente à vontade para errar. Hoje em dia, eu percebo nessa conversa da diversidade que as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, com esse tema, ou se aproximar desses temas com medo de errar, porque toda hora que se abre a internet, que você vê uma palestra, a pessoa fala, você está sendo errado, você está usando o termo errado, você está agindo errado, isso é aquilo, isso é ismo, não sei do quê. Enfim, as pessoas acabam se afastando. E também, por causa dessa minha experiência nessa conversa da diversidade, eu quero dizer para vocês que eu conheço muitos militantes, por exemplo, no tema LGBT, que colocam ali um monte de situações, regras, e esses mesmos militantes têm enormes dificuldades. Na hora que eles se deparam com uma pessoa cega ou com uma pessoa na cadeira de rodas, eles não sabem nem cumprimentar. Assim como eu conheço pessoas cegas também, super militantes, que gostam de ditar regra, que fazem piadas homofóbicas o tempo inteiro. Mulheres feministas, empoderadas, que têm uma dificuldade enorme com a questão racial, assim como eu conheço militantes dessa questão da equidade racial, que fazem piadas machistas vira e mexe. O que eu quero dizer com isso, gente, é que nessa conversa do respeito e da inclusão, todos nós somos heróis e vilões. E é só a gente se desarmando, a gente ficando à vontade com esses temas, ficando à vontade para errar, que a gente passa a ter uma relação de igual para igual. A gente não precisa de um coitado para chamar de nosso. O que a gente precisa é entender que a outra pessoa está de igual para igual e só quer respeito. Nem eu, nem ninguém quer igualdade, a garantia de igualdade no ponto de chegada. O que eu quero é o respeito pelas minhas singularidades ao longo do caminho. Porque daí eu chego aonde eu posso chegar. E é só quando a gente percebe, né, que a pessoa não é nem coitadinha, nem super-herói, que a gente fica à vontade para errar, porque a gente não erra com coitadinho, porque a gente tem dó, e a gente não arrisca errar com super-herói, porque a gente venera essa pessoa. Então, gente, para fechar, eu queria concluir e responder aquela pergunta que eu fiz lá no começo. Eu não sou nem um coitadinho, nem um super-herói. Eu sou o Guilherme. Muito obrigado.